Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre mais um tema da nossa querida doutrina dos Espíritos. O tema que iremos abordar hoje é o seguinte: por que temos medo da morte? Por que será? Por que será que o homem, mesmo conhecendo, nós espíritas sobretudo, mesmo conhecendo o que nos espera do outro lado da vida, muitos ainda têm tanto receio deste momento da passagem, dessa ida para o outro lado da vida? Por que será? Por que temos medo da morte? Bom, inicialmente seria muito bom nós imaginarmos, nós analisarmos a razão da morte dos seres orgânicos. Por que morrem os seres orgânicos? Bom, pelo simples esgotamento dos órgãos. Nós podemos comparar a morte à interrupção do movimento de uma máquina desorganizada. Vamos considerar que nós somos uma máquina, E se a máquina está mal montada, vai acontecer o quê? Vai cessar o movimento. E se o nosso corpo, da mesma forma, está enfermo, com as suas peças, vamos dizer assim, já gastas, a vida naturalmente vai se extinguir. Muitas pessoas têm medo da morte, como nós falamos. E muito desse temor origina-se do fato de que, desde crianças, procuraram persuadi-las de que existe um local terrível chamado inferno e um outro local maravilhoso chamado paraíso. E o pior, muito provavelmente a grande maioria irá para o inferno, não é? Assim, quando se tornam adultas, as crianças que foram criadas com essas ideias, tão estranhas, tão, digamos assim, antagônicas, acabam por não aceitar, não podendo aceitar esse tipo de coisa, e viram materialistas ou descrentes totalmente de qualquer coisa relativa ao futuro após a existência, Assim, desse modo, elas são levadas a crer que além da vida presente, além do momento atual que estão vivendo, não existe mais nada, E quando você pensa no nada, esse nada pode ser até bastante assustador, Você não saber o que te espera, Imaginar que é o nada, que é o vácuo, que será? Isso pode tornar as coisas bastante, realmente aterradoras, quando você não sabe o que te espera. Nós podemos também atribuir todo esse temor ao fato de que a morte ainda, como eu falei, é uma grande desconhecida. E a ignorância sobre o assunto, como eu disse, vai gerar um temor muito grande, um medo, É o medo do desconhecido. Durante muitos séculos no Ocidente, as pessoas aprenderam a encarar a morte como o fim de tudo. Aprenderam também, como já dissemos, a ver no desencarne a definição plena de suas futuras condições. Ou seja, ou vão para o céu ou vão para o inferno, com ligeiras possibilidades, de irem para um lugar meio estranho, difuso, que ninguém entende muito bem como chamado de purgatório. É, pois, bastante compreensível, então, que essas concepções, hajam perturbado o discernimento das pessoas e imposto a elas esse pavor tão acentuado da morte. O que será que vai me acontecer? O que existe verdadeiramente depois da morte? O que acontece? Outro fato que nós devemos levar em conta é o nosso natural instinto de sobrevivência, que nos leva a resistir bastante diante da ameaça de destruição do nosso corpo físico. Esse instinto nosso de sobrevivência também cria em nós, o temor pela destruição, pelo final da vida, pela destruição do nosso corpo. E esse instinto, na verdade, esse instinto de sobrevivência é bastante providencial, E foi Deus que o colocou em nós. No entanto, esse pavor que nós temos de morrer é uma criação puramente nossa.
Não foi Deus que colocou esse medo dentro de nós, né? Deus colocou dentro de nós, para a nossa preservação, o instinto de sobrevivência. Mas o pavor de morrer é tudo invenção nossa, né? Que nós fomos desenvolvendo dentro da nossa mente, de acordo com as experiências que fomos tendo, de acordo com aquelas coisas frequentemente errôneas que nos foram passadas desde a nossa infância. Vem, pois, do nosso desconhecimento do que seja a morte e ao que ela nós podemos ser, o que ela pode nos conduzir, né? A que situação ela pode nos levar, todo esse medo. Diante do desconhecido, a nossa imaginação é muito fértil, né? E essa imaginação é que faz o pavor, o medo, o susto e a insegurança que temos diante da possibilidade de desencarnarmos. Portanto, embora a morte seja um fenômeno absolutamente natural, pois faz parte das leis divinas, a humanidade praticamente inteira se apavora muito com ela. Tem muito medo de morrer, né? E esse medo, enfim, é consequência de quê? De onde vem basicamente esse medo? Da falta de conhecimento espiritual, da falta de conhecimentos do que existe justamente na vida do espírito e da falta de conhecimento de que nós somos espíritos e, como espíritos, somos seres imortais. E aí nós vamos pensar o seguinte: as religiões tradicionais exaltam a sobrevivência, né? Mas elas perdem-se em especulações teológicas e fantasiosas no que tange a explicar aos seus seguidores o que lhes espera após a morte. Dizer céu, inferno ou purgatório é muito vago, sobretudo que as características desses lugares, né, são muito, digamos assim, muito restritivas. E como eu disse, pela nossa maneira de ser, pelo que nos é dito a vida inteira, a possibilidade de irmos para o inferno é muito maior do que irmos para o céu. E aí mesmo que a gente vai ficar com medo, né? Com aquele inferno cheio de labaredas que queimam sem destruir, né? Com os diabinhos lá nos espetando com seus garfos, aquelas coisas todas pavorosas. Então é natural que se tenha medo, né, de ir parar num lugar desse, mesmo porque todos nós sabemos que de vez em quando a gente faz alguma besteirinha, né, que pode acabar carimbando o nosso passaporte para ir para o inferno, né? Então esse medo, né, ele vai todo cada vez mais crescendo e tende a crescer mais ainda quando você vai ficando mais velho e sabe que pela ordem natural das coisas não vai demorar tanto assim para que você tenha que encarar a realidade da desencarnação, né? A realidade da dita morte, entre aspas. E a gente pergunta, quando alguém, né, pensa como seria a vida além túmulo, a vida do outro lado da vida, o que seria mais lógico que nós fizéssemos, né? Nós teríamos que fazer o quê? Conversar com aqueles que já estão lá, né? Ou seja, com os ditos mortos. Porém, isso é o que todos, né, os outros segmentos religiosos tendem a não fazer, né? Recusam-se justamente a iniciativa mais lógica, que é justamente a de conversar com os próprios mortos. E aí a gente pode comparar, é como se eu quisesse conhecer de repente como é a vida na França e não quisesse falar justamente com quem poderia me dar melhores informações, que são os franceses, né? Então daí justamente essa concepção tão complexa, tão errônea que se tem, né, em virtude de não procurar informações com quem realmente tem capacidade de nos dizer como é realmente esse outro lado da vida, né? E aí eu falo, por que os espíritas não temem a morte? Ou pelo menos, por que os espíritas não têm motivos para temer a morte? O espiritismo nos ajuda a vencer essa questão do medo da morte, porque começa exatamente, né,
onde as outras religiões terminam. Isso devassando para nós as fronteiras do mundo espiritual. Allan Kardec, estudando a questão da morte, no livro O Céu e o Inferno, um livro notável da codificação espírita, ele aborda a situação com um sugestivo subtítulo, né? Por que os espíritas não temem a morte? É muito interessante. Esse livro, O Céu e o Inferno, é uma obra fantástica, não é? Em que Kardec fez evocações na Sociedade Espírita de Paris a diversos tipos de espíritos, né, de seres que já estavam do outro lado da vida, desencarnados, e pediu a eles que relatassem como era a sua vida lá, como eles estavam, o que estava acontecendo. Então os espíritos, atendendo a solicitação de Kardec, atendendo a evocação de Kardec, dos membros da Sociedade Espírita de Paris, vieram e contaram como está na sua vida. E Kardec, nesse livro, né, O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, que são os exemplos, ele nos fala, nos relata depoimentos de espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos sofredores, espíritos criminosos arrependidos, espíritos de suicidas, todos eles relatando como é a vida do outro lado da vida, né? Então Kardec esclarece que o entendimento correto das condições e finalidades da morte nos auxilia, né, a não ter medo, mas a viver de um modo consciente e digno no mundo, a fim de encontrarmos felicidade e paz no outro lado da vida. Aquele que viveu de maneira correta, digna e justa, não tem nenhum temor da morte, não deve temer a morte, porque a sua fé lhe assegura a certeza de um futuro ditoso. A esperança faz com que o homem bom, o homem justo, o homem de bem, acredite numa vida melhor. E o exercício da caridade lhe dá a segurança de que no mundo para onde ele terá de ir, não é? Após a extinção do seu corpo físico, ele há de encontrar algo bem melhor, né? Sem que nada lhe inspire temor. Ele vai encontrar um mundo feliz de acordo com a forma feliz com que ele tenha vivido a sua experiência nessa encarnação, né? Agora, quando nós pensamos naquele homem materialista, carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, né? Que na Terra só busca vivenciar gozos materiais e tudo mais, a felicidade dele consiste o quê? Nesse tipo de homem, né, material, consiste na satisfação de todos os seus desejos. A sua alma está constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida e se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas para cada vez ter mais, sem pensar efetivamente em ser mais espiritualizado, em pensar mais na sua parte espiritual. O homem materializado, ele busca a satisfação imediata dos seus interesses, dos seus desejos, e raramente pensa, não é, em burilar o seu espírito, em se preparar para o momento em que terá que enfrentar, não é, a outra vida, ou seja, a vida após a vida. Por isso, a morte, quando se aproxima, né, ou quando se fala na morte, o assusta muito, porque ele duvida desse futuro, né? Ele duvida que exista vida após a vida, e também porque ele pensa que terá que deixar no mundo todas as suas afeições, as suas esperanças, as suas aquisições, tudo aquilo que sempre lhe causou tanta alegria e bem-estar, né? Então, quando chega o momento da morte, ele acha, vou deixar tudo aqui, eu vou perder tudo, eu não terei mais nada, né? Então, ele não pensa que nós estamos aqui na matéria passando apenas um período curtíssimo em comparação com a nossa vida eterna, não é? Com a imortalidade do espírito. Se nós considerarmos a vida eterna, o que são esses poucos 60, 80, 100 anos na matéria? Nada. Como um grãozinho de areia na praia, não é?
Então, se nós encararmos dessa forma, nós não vamos dar tanta importância a coisas materiais, não é? As nossas experiências materiais, em detrimento do aperfeiçoamento do nosso espírito. Porque conforme nós tivermos bem vivido aqui no mundo material, nós viveremos melhor ainda no mundo espiritual, na nossa vida eterna. O homem moral, né, por outro lado, aquele que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos dá a esse espírito, não é? Mais moralmente elevado, calma e serenidade. O homem moral, ele é feliz pelo bem que faz. Não há para ele decepções e as contrariedades do dia a dia passam por sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. Por quê? Justamente porque ele sabe que é um momento muito curto em relação à eternidade da sua vida de espírito. Qualquer que seja o tempo que passemos aqui na matéria, ele é muito insignificante em relação ao verdadeiro tempo da vida do espírito imortal. Não é? Então a gente começa a dar menos atenção e menos valor aos problemas. E nós temos que reconhecer uma coisa muito importante. O tamanho dos nossos problemas, ele é diretamente proporcional à importância que nós damos a ele. Se você supervaloriza uma dificuldade, o problema que você está vivenciando, o seu problema vai ser enorme. Mas se você pensa, daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco eu resolvo, você não se atormenta tanto. Então não esqueça disso, né? O tamanho dos nossos problemas é diretamente proporcional à importância que nós damos a eles. E aí, o que acontece com o homem moral, o homem que trabalhou o seu espírito durante toda a sua permanência na Terra? A morte para ele é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida, né, as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Ou seja, você tem um envoltório que está desgastado, que não serve mais para abrigar o seu espírito imortal. E você precisa, então, abandonar aquela vestimenta gasta, usada, quase que completamente inútil, para reformular e criar uma nova vestimenta em que você irá continuar o seu progresso, a sua evolução espiritual. O espírito, debaixo dessa forma, né, fluídica, imponderável, que é no caso o perispírito, que reveste o espírito, né, prepara-se então para novas encarnações. Então nós temos o corpo físico. Entre o corpo físico e o espírito temos o perispírito, e quando deixamos o corpo físico aqui, porque ele não nos serve mais, o nosso perispírito, que recobre o nosso espírito, ele vai simplesmente, junto com o nosso espírito, aguardar uma nova oportunidade, não é? Uma nova encarnação, onde receberá um novo corpo de carne para continuar suas experiências. Então, o espírito que reside embaixo dessa forma fluídica, imponderável, que é o perispírito, ele vai se preparar para novas encarnações, né? Ele acha-se, então, no seu estado mental, que esse estado mental que nós teremos após a nossa desencarnação será o quê? Fruto do tipo de existência que vivemos na matéria. Você será ditoso ou inditoso de acordo com o que você tiver feito enquanto estava encarnado. Daí nós lembrarmos, né, do que Jesus dizia, que a cada um seria dado segundo as suas obras, né? A morte promove, então, o encontro com a nossa própria consciência, né, para avaliarmos a experiência humana que acabou de terminar. Nós vamos, então, ter aquele encontro com nós mesmos. O que eu fiz da minha encarnação?
Aí você vai lá, fulano, você tinha que ter se reconciliado lá com o Joãozinho. Você se reconciliou? Aí você fala, ai meu Deus, eu brigava o tempo todo com o Joãozinho. Ou então, sim, nós somos muito amigos. Então, tudo ótimo. Você aproveitou a sua encarnação. Esse tribunal da nossa consciência, que é um tribunal incorruptível, é que vai determinar se nós seguiremos para regiões menos felizes, onde, segundo a expressão evangélica, haverá pranto e ranger de dentes, ou se nós iremos estagiar em comunidades felizes, plenamente integradas no serviço do bem. A vida que encontraremos no mundo espiritual será sempre de acordo com aquilo que nós produzimos. Como eu disse, sempre nos será dado de acordo com os nossos atos, de acordo com as nossas obras. Assim sendo, o que iremos encontrar após a vida, né, na vida após a vida, vai variar de pessoa para pessoa. Algumas criaturas, apesar de terem tido vidas materialmente boas, acomodadas, ricas, aparentemente felizes, poderão encontrar consequências desastrosas, tristes, depressivas mesmo, no outro lado da vida. Porque elas não souberam viver como era esperado. Aqui na matéria, elas apenas aproveitaram a vida, usaram a dádiva, vamos dizer assim, da riqueza, dos bens materiais para a satisfação de seus interesses próprios, não pensando que Deus havia lhes oferecido a possibilidade da riqueza para que pudessem auxiliar a um número maior de pessoas, fazendo com que esse talento se multiplicasse em bens, não é? Para um número cada vez maior de pessoas. Outras pessoas encontrarão uma vida mediana, inicialmente sem maiores perspectivas, em face de ter sido bem pouco o que elas semearam quando estavam encarnadas, né? Outras ainda encontrarão belezas, maravilhas, oportunidades novas, sensações sublimes de acordo com aquilo que também desenvolveram dentro de si mesmas quando encarnadas. O céu e o inferno não correspondem efetivamente a um lugar específico, uma região, uma área geográfica, e sim a um estado de alma. Por isso que as criaturas enfrentarão essas situações, né, de se sentir no paraíso, no céu ou no inferno, não é? De acordo com a sua consciência, de acordo com a forma como elas irão se ver do outro lado da vida, diante delas mesmas, porque do outro lado da vida não existem máscaras, né? Do outro lado da vida nós vamos nos encontrar com o nosso verdadeiro eu, né? Nós vamos enfrentar essas situações de nos sentir no céu ou no inferno, né? Essas sensações agradáveis ou não no além, justamente de acordo com o nosso tribunal da consciência, que irá nos acusar de ter feito coisas erradas ou irá nos parabenizar por termos vivido corretamente. Mas graças à misericórdia de Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente justo e bom, não existe nenhum tipo de condenação eterna. Todas as criaturas no lado de lá, ou seja, na verdadeira vida, continuam a viver, podendo reajustar-se e recuperar-se para retornar em uma nova experiência, em uma nova encarnação, onde poderão ajustar tudo aquilo que fizeram mal feito ou que deixaram de fazer. A grande maioria das criaturas que vivem na Terra vai precisar de muitas e muitas encarnações ainda. E tais encarnações serão sempre uma bênção para todos nós, porque é a oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar, de corrigir. É tão bom a gente saber, não é, que pode ajeitar aquilo. Quantas vezes nós pensamos, ai, se eu pudesse voltar atrás, ai, se eu pudesse não ter feito aquilo que fez, ou ai, se eu pudesse corrigir aquilo que eu fiz erradamente no passado. Nós podemos, Deus nos dá essa possibilidade. Nós podemos sempre corrigir
aquilo que fizemos de errado, podemos sempre voltar em uma nova oportunidade, em uma nova existência, para fazer melhor, né? Como Deus, né? Como eu disse, Deus é infinitamente bom, misericordioso, compreensivo com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento, nossa falta de maturidade, né? Seja como for que nós tenhamos vivido, nós sempre teremos novas oportunidades para recuperar, né? Para nos recuperarmos, né? No entanto, fica sempre a grande pergunta: por que nós vamos semear sofrimentos para o nosso futuro agora, se nós podemos desde já, começar a semear paz, felicidade e amor em nossas vidas? Chico Xavier costumava dizer, não é, que ele não podia mudar o passado, mas que podia mudar o presente e fazer um novo futuro. Essa é a ideia. O que nós já fizemos de errado até agora está feito. Mas nós podemos hoje interromper esse círculo vicioso de erros e começar a dar um novo direcionamento às nossas vidas. Começar a trabalhar o nosso lado espiritual. Ver o que realmente importa, o que realmente tem valor, que é o burilamento de nossos espíritos, é a nossa tão falada reforma íntima. Todos nós sabemos aquilo que existe dentro de nós ainda de ruim e que nós precisamos eliminar. Será que eu sou maledicente, orgulhoso, prepotente, ciumento, invejoso? Isso tudo nós sabemos muito bem se somos ou não somos. E a partir do momento em que nós sabemos se somos ou não somos, e que nós sabemos também que são péssimos atributos para um homem de bem, nós temos que começar desde já a eliminá-los da nossa vida. Não pense em deixar para a próxima encarnação. Você não sabe quando será, nem em que condições será. Né? As pessoas tendem a achar que a próxima encarnação vai ser exatamente como essa. Não é não. Quando você desperdiça uma oportunidade, a próxima vai demorar muito mais a você receber a oportunidade e com certeza não será nas mesmas condições. Será em condições muito mais difíceis. Então vamos aproveitar agora. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora de realizarmos a nossa reforma íntima. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, não é? O passado, como dizia Chico, já foi. Mas o presente, o que eu estou fazendo hoje, eu posso mudar agora. Mudo agora. E assim eu estarei preparando um futuro de felicidade, de paz, de tranquilidade, um futuro ditoso para mim, né? E aí eu gostaria de finalizar, não é, essa nossa conversa de hoje, lembrando uma pequenina afirmação de Leon Denis, né? Desse valoroso espírito Leon Denis, contemporâneo de Kardec, que em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz o seguinte, prestem bem atenção: a vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o estio. Imagina um sol. A nossa vida é semelhante a um sol nas regiões polares durante o estio. E esse sol vai descendo devagar, vai baixando, se enfraquecendo, parecendo desaparecer por baixo do horizonte. É o fim, na aparência. Mas logo depois, ele torna a elevar-se, para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Assim somos nós, assim é a nossa vida, né? Nascemos, vivemos, né? Vamos paulatinamente declinando até chegar à nossa desencarnação. Mas a desencarnação não é o fim. Após a desencarnação, nós iremos ressurgir renovados,
não é? Para então, numa nova experiência na carne, descrevermos todo um período, né? Toda uma nova órbita, como faz o Sol, né? No céu, e então desfrutar de todas as experiências relativas àquele novo dia, àquela nova encarnação. Então, lembremos disso. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui para nos tornar cada dia melhores. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. A verdadeira vida é a vida do espírito, não é a vida da matéria. Por isso mesmo, nós devemos valorizar e muito o nosso espírito e compreender que estamos aqui, nesse curtíssimo espaço de tempo, vivendo experiências materiais que irão nos tornar espíritos melhores, ok? Então, meus irmãos, era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Espero que tenham compreendido bastante e que possam meditar muito sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.